Oi, gente, bom dia. Estão por aí? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia. Bom, a gente parou, deixa eu ver aqui. Eu acho que na página 200, foi? Deixa eu ver, mas eu acho que sim. No, praticamente todos os primeiros, é daqui que a gente começa, né? Beleza. Todo mundo se achou aí? Então, vou começar, tá bom? Praticamente todos os primeiros recrutas de Freud eram candidatos possíveis a uma carreira como psicoterapeutas. Com poucas exceções, principalmente Sachs e Henck, eles eram médicos. E alguns, como Jung, Abraham e Eichington, acho, já eram versados no tratamento de doenças mentais. Tausk, formado em Direito, ativo como juiz e jornalista, frequentou o curso de medicina após decidir seguir seriamente o estudo da psicanálise. Mas, por sua própria natureza, as ideias de Freud o atraíam, para seu alívio, uma série de leigos. Ele se sentia intelectualmente isolado, em Viena, conforme disse a missivista inglês em 1910, apesar dos meus numerosos alunos médicos. E achava consolador que, pelo menos na Suíça, um número de pesquisadores não médicos tivesse se interessado pelo nosso trabalho. Entre seus adeptos leigos, destacam-se dois, Oscar Pfister e Lou Andrea Salomé. Ambos viriam a ser amigos de Freud por um quarto de século ou mais. A gente está na página 200. Parecem ligações pouco prováveis para ele. Um sendo pastor e a outra uma grande dama, colecionadora de poetas e filósofos. Érica, a gente começou agora 201. Não sei se se achou aí, mas estamos na primeira linha. A disposição de Freud em apreciar suas visitas e cartas e seu duradouro afeto por ambos atestam seu gosto pela vida, pela variedade e por postos avançados, além das fronteiras de Viena. Pfister, pastor protestante em Zurique, tinha vindo alimentar um interesse irremediavelmente intenso pela psicologia, anos antes de se deparar com os textos de Freud, em 1908. Nascido num subúrbio de Zurique em 1873, ano em que Freud ingressou na faculdade de medicina, logo veio a desprezar as disputas sobre dogmas teológicos como meras discussões terminológicas. Elas o agastavam como um profundo desleixo do primeiro dever do pastor, a cura das almas, o atendimento da miséria espiritual. Os tratados psicológicos que procurou, em busca de uma eficaz psicologia da religião, parecem-lhe tão inúteis quanto a teologia que tivera de estudar no seminário. Então descobriu Freud e sentiu, conforme lembrava, como se antigos presságios tivessem se convertido em realidade. Aí não havia nenhuma interminável especulação sobre a metafísica da alma, nenhum envolvimento com ninharias insignificantes, enquanto os grandes problemas da vida se mantêm intocados. Freud havia inventado um microscópio da alma, que permitia penetrar nas origens das funções mentais e em seu desenvolvimento. Por algum tempo, teve vontade de se tornar médico, como fizera seu pai, um pastor liberal, a fim de ajudar seus paroquianos. Mas Freud dissuadiu de estudar medicina, e assim Pfister se tornou e se manteve pastor analista e um bom amigo de Freud. Nos dias de hoje, hein, pastor analista, daria o que falar.
Pfister deu início ao relacionamento enviando a Freud um de seus primeiros artigos a respeito de suicídios de meninos em idade escolar. Recebi um artigo de seu corajoso amigo Pfister, informou Freud a Jung em janeiro de 1909, pelo qual vou agradecer a ele mais demoradamente. Freud tendia a ver ironia. Ali estava a psicanálise ateia sendo engajada na luta contra o pecado. Mas logo mudou seu tom de pilhéria. Mais do que um aliado a ser utilizado, Pfister revelou-se uma companhia a ser desfrutada. Houve momentos nos primeiros anos da amizade entre ambos em que alguns dos mais íntimos associados de Freud, principalmente Abraham, questionaram a ortodoxia psicanalítica de Pfister e advertiram Freud contra ele. Freud não se convenceu. No que se referia a ele, a adesão de Pfister era garantida. Pelo menos dessa vez, sua intuição frequentemente falível sobre as pessoas demonstrou-se correta. Uma razão para tal confiança de Freud em Pfister consistia nas inúmeras oportunidades de observá-lo na intimidade. A primeira vista de Pfister à Bergasse 19, em abril de 1909, foi um sucesso extraordinário, não só com o chefe da casa, mas com toda a família. Pfister contou Freud a Firenze, é só um sujeito encantador que ganhou todos os nossos corações. Um entusiasta apaixonado, metade redentor, metade flautista de Hamelin. Mas separamos-nos como os bons amigos. Ana Freud relembrou que Pfister se lhe afigurava de início como uma aparição de um mundo estranho, mas uma aparição bem-vinda. Um inconfundível pastor pela linguagem, hábitos e trajes, Pfister não descurou dos filhos em favor do pai famoso. Vamos ver a nota de rodapé aqui. Os visitantes que participavam das refeições, rememorou Martin Freud, poucos se interessavam pela comida que lhes era oferecida, e talvez ainda menos pela mãe e por nós, os filhos. No entanto, sempre se esforçavam muito em manter uma conversa educada com sua anfitriã e seus filhos, na maioria das vezes sobre teatro ou esportes, pois as condições atmosféricas não eram, como na Inglaterra, um recurso útil nessas ocasiões. Contudo, podia-se ver muito claramente que tudo o que eles queriam era que essa ocasião social terminasse logo, e se retirassem com o pai para o seu gabinete, para ouvir mais sobre psicanálise. Era um homem alto, aparentando vigor, com um bigode viril e olhos bondosos e inquiridores. Também tinha coragem. Seu protestantismo psicanalítico pouco dogmático, mais de uma vez chocou-se contra a instituição teológica suíça, e durante alguns anos o perigo de perder sua paróquia foi muito real. Mas, encorajado por Freud, manteve sua posição, cônscio de que, ao prestar serviços valiosos para o movimento psicanalítico, estava recebendo a recíproca. Anos mais tarde, comentou com Freud sua intensa fome de amor e acrescentou: sem a análise, há muito eu teria sucumbido. Cerca de 15 anos após a primeira visita ao Freud, Pfister rememorou-a afetuosamente. Ele havia se apaixonado, escreveu a Freud, pelo franco espírito cordial de toda a sua família. Naquela época, Ana, que hoje já escreve artigos muito sérios para a Internationale Psychoanalytische Zeitschrift, só Deus sabe, né? Ainda usava saias curtas e seu segundo filho, Oliver, matava aulas no liceu para apresentar o maçante pastor encasacado à ciência do prazer. Olha só, ainda usava saia curta.
E se alguém lhe perguntasse pelo lugar mais agradável do mundo, concluía Pfister, ele responderia: pergunte na casa do professor Freud. Ao longo dos anos, quando Pfister empregava a psicanálise para auxiliar membros de seu rebanho, ele e Freud discutiam sobre os pacientes e debatiam de modo franco e amigável as questões que os dividiam, sobretudo a crença religiosa. Na visão de Pfister, Jesus, que elevara o amor a princípio fundamental de seus ensinamentos, fora o primeiro psicanalista, e Freud não era absolutamente um judeu. Cristão, melhor, disse a Freud, nunca existiu. Nota de rodapé. Quando Ana Freud se deparou com essa carta, muitos anos depois, considerou-a, e com razão, incompreensível. O que Pfister há de querer dizer com isso? E por que ele quer contestar o fato do meu pai ser judeu, ao invés de aceitá-lo? Acho que talvez aqui ele estivesse falando sobre essa questão do amor, né? Que o Freud também traz muito essa questão do amor. Alguém pensou algo diferente? Naturalmente, Freud, que ignorou diplomaticamente esse elogio bem-intencionado, não se imaginaria como o melhor dos cristãos, mas sentia-se feliz em ver como o melhor dos amigos, sempre o mesmo, exclamou a Pfister, depois que se conheciam havia mais de 15 anos. Corajoso, honesto e benévolo, seu caráter, de certo, nunca vai mudar aos meus olhos. Lou Andréa Salomé tocou em cordas bastante diferentes da vida emocional de Freud. Pfister era ponderado e transparente. Andréa Salomé era espetacular e sedutora. Tinha sido bela na juventude, com uma fronte alta, boca generosa, traços fortes e figura voluptuosa. No começo dos anos 1880, fora íntima de Nietzsche, até que Até que ponto foi essa intimidade é algo que permanece incerto, pois ela frustrava sistematicamente todas as indagações sobre esse período de sua vida, e se tornaria íntima de Hilke e outros homens ilustres. Em 1887, havia se casado com Friedrich Karl Andreas, um orientalista de Göttingen, onde finalmente ela se fixou. Mas livre das restrições burguesas, ela tinha seus amantes onde e quanto queria. Sempre tinha umas mulheres mais corajosas, assim, né? A gente fala dos ciclos de que para a mulher é sempre mais difícil, e é mesmo, né? Que a gente está sempre num lugar controlado, mas você vê que na nossa história também sempre tem mulheres que se destacam pela coragem mesmo de terem feito diferente. Eu acho isso bem importante, sempre bacana, assim, de ver quem não abaixava a cabeça. Acho que graças a essas que a gente está no lugar que a gente está hoje, né? Ai, que legal, Gabi, não sabia. Ó, a Gabi colocou aqui do livro Quando Nietzsche Chorou, traz a história dela. Alguém já leu esse livro? Não? Acho que a Bi já. E a Gabi também, Gabi? Nunca li. Vale a pena? É legal? Eu tô achando, eu já li outros livros dele, e aí agora comecei esse. Pois é, eu já vou colocar na listinha, já que a Gabi colocou aqui, estou falando. Eu já tive vontade de ler, não sei por que eu nunca li. Vou pôr, porque eu estou lá com uma lista bem pequenininha na Amazon, colocar mais esse. Às vezes eu olho aqui para a estante que já não cabe mais livros, pensando, meu Deus do céu, além de livro, a gente tem que comprar uma estante nova, porque não tem mais onde enfiar. Sério. Dele eu tenho uma questão de vida e morte, mas ainda não li. Depois, quando ler, então tu conta, Ana, se vale a pena, se é legal. Eu adoro receber indicação de livro.
Eu gosto da escrita, dos relacionamentos dele. Vou dar uma pesquisada, vou ler. Vou colocar aqui na lista, quando eu comprar também eu mostro para vocês. Quando encontrou Freud no Congresso de Psicanalistas de Weimar, em 1911, a que ela assistiu na companhia do psicanalista sueco Paul Bjerre, estava com 50 anos, ainda vistosa, ainda. Mas tudo bem, naquela época, 50 anos já devia ser considerada velha. Vistosa e atraente. Seu gosto por homens, e principalmente homens brilhantes, continuava inalterado. Certa vez, Freud chamou afetuosamente Andréa Salomé de musa, mas Frau Loh, como ela gostava de ser chamada, era muito mais do que a mulher dócil que desempenha um papel de apoio para o gênio. Era uma literata ativa por conta própria, dotada de uma inteligência impressionante, ainda que excêntrica, e um talento não menos impressionante para absorver novas ideias. Ao se sentir atraída pelo pensamento de Freud, leu à sua maneira todos os textos dele. Abraham, que veio a conhecê-lo em Berlim, na primavera de 1912, disse a Freud que nunca havia antes encontrado uma tal compreensão da psicanálise. 6 meses depois, Freud sentiu-se contente em acusar o recebimento de uma solicitação de Frau Loh Andréa Salomé, que quer vir por alguns meses a Viena apenas para estudar psicanálise. Conforme o anunciado, ela invadiu Viena no outono e conquistou de imediato a instituição psicanalítica. A gente está na página 203, no meio do segundo parágrafo. No final de outubro, Freud rendeu homenagem à sua formidável presença, referindo-se a ela como uma mulher de inteligência perigosa. Poucos meses depois, ele reconheceu, bem menos levianamente, que os interesses dela são realmente de natureza puramente intelectual. Ela é uma mulher muito admirável. Foi um veredito que Freud nunca se sentiu obrigado a rever. As atas das reuniões da Sociedade Psicanalítica de Viena, a que Frau Loh comparecia regularmente, registram sua presença pela primeira vez em 30 de outubro. Na semana anterior, Hugo Hiller havia apresentado um texto sobre Loh Andréa Salomé como escritora. Uma medida da rapidez e da maneira irrestrita com que ela se pôs à vontade no Círculo de Viena reflete-se no fato de que, a partir de 27 de novembro, Otto Henke registrava entre os presentes simplesmente como Loh. Nem todos os seus envolvimentos em Viena foram exclusivamente intelectuais. É provável que tenha tido um breve caso com Taussky, muito mais novo que ela e muito atraente para as mulheres. Tampouco seu compromisso com o pensamento de Freud, ao início, for absoluto. Nos primeiros tempos de sua estada em Viena, ela se entreteve com as ideias de Adler, então já com má reputação no campo freudiano. Aqui fala que na página 226 vai falar mais sobre ele na nota. Mas Freud conquistou-a para o seu lado. Em novembro de 1912, quando ela deixou de comparecer a uma de suas conferências de sábado, ele notou sua ausência e lisonjeou-a a comentar o fato com ela. Por ocasião do Ano Novo, ambos trocaram fotografias, e antes de deixar Viena, no começo da primavera de 1912, Freud a convidou várias vezes a Bergasse 19. Ao julgar pelo diário dela, esses domingos eram ocasiões felizes. Frau Loh não monopolizava a exibição das artes de sedução, mas Freud apreciava genuinamente a visitante, a quem via com tanta assiduidade. À medida que passavam os anos e ela começou a exercer a psicanálise em Göttingen, mantendo contato com Freud e enviando-lhe cartas afetuosas, ele a apreciava cada vez mais. Ter seguidores como L. Pfister, para não citar Abraham, Firenze e Jones, ajudava a compensar as tensões de ser um pioneiro. Seus seguidores locais eram uma outra questão, de modo geral, menos agradável.
Não que ele tivesse qualquer motivo de preocupação quanto ao número de adeptos em Viena. O que o inquietava, mais precisamente, era a qualidade e a confiabilidade deles. Aí eu tô com dermatite e rinite, não para de me coçar, tá bom? Nossa Senhora. Os discípulos vienenses de Freud não eram os únicos a pôr a sua paciência à prova. Seus adversários na instituição psiquiátrica na Alemanha e Áustria, ocupando cátedras universitárias de prestígio ou dirigindo respeitáveis hospitais de doenças mentais, proporcionavam-lhe muitos motivos de exasperação. Freud, como sabemos, tendia a pintar a situação de forma demasiado desoladora, mas na realidade, ela era bastante desoladora de fato. A resistência à psicanálise, fosse através da rejeição obtusa, do mexerico malicioso ou do silêncio expressivo, era prolongada e dolorosa. Teria sido irrealista, é claro, esperar alguma outra coisa, se Freud estivesse certo. Importantes psiquiatras, na maioria velhos demais para mudarem de opinião, teriam jogado fora os artigos e manuais que haviam escrito. Mas um fato desagradável da vida de Freud era o de que alguns de seus críticos mais tenazes eram jovens. Um deles, que se fixou na memória de Freud, era um assistente de psiquiatria, que em 1904 publicou um livro contra a psicanálise, tomando como alvo algumas noções, como a teoria das neuroses baseadas na sedução, que Freud já abandonara. Para piorar as coisas, ele admitia que nem sequer lera a interpretação dos sonhos. Ora, né? Quantos a gente não vê assim hoje? Nem leu, mas já se vê no direito de dizer que está errado, né? Não, nunca foi estudar, mas diz que, né, não serve. Outras provas de tal rejeição sublimemente ignorante vinham de toda a Europa e dos Estados Unidos. Os congressos de especialistas em distúrbios mentais ignoravam as ideias de Freud ou aplaudiam as contribuições que denunciavam como uma mixórdia de asserções fanáticas e não comprovadas, o que parecia mais desagradável aos críticos, como um buquê mal cheiroso de indecências. Depois que Freud publicou os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905, aqueles dispostos a acusá-lo de pansexualista, com ideias obscenas, tiveram, evidentemente, muito material fértil para suas interpretações errôneas. Chamavam Freud de libertino vienense. Os artigos psicanalíticos de história pornográficas sobre virgens puras. Gente. E o método psicanalítico de masturbação mental. Hoje falam que psicanálise só fala de sexo, né? Naquela época era um pouco mais forte. Em maio de 1906, no Congresso de Neurologistas e Psiquiatras, em Baden-Baden, Gustav Aschenburg, professor de Neurologia e Psiquiatria em Heidelberg, descartou sumariamente o método psicanalítico como errado, objetável e desnecessário. Alguns correspondentes aliados de Freud mantinham-no informados de tais vereditos sumários. Em 1907, Jung, que já havia travado uma discussão com Aschenburg na imprensa e na tribuna, informou a Freud que Aschenburg tratava de uma neurótica obsessiva, e quando ela quis começar a falar de complexos sexuais, ele a proibiu de comentá-los. No mesmo ano, num grande congresso internacional de psicólogos, neurologistas e psiquiatras em Amsterdã, Aschenburg também estava presente. Pois é, né, Ana? Mas sabe que agora, logo depois que eu li essa passagem, eu ri agora essas últimas semanas, porque uma paciente estava falando, né? E aí, num momento, ela falou assim, nossa, sabe, tipo, relaxando, assim, fisicamente,
mostrando um relaxamento. Como é bom poder falar, assim, de sexo. Porque para ela é importante falar sobre aquilo daquele jeito, sem muito cuidado, assim, sabe? Só falar e falar daquilo que para ela é importante. Da gente não dizer, né? Olha, isso daqui eu não escuto, olha, isso daqui não é importante. Exato, Gabi, tem um lugar para falar sem se sentir culpada, sem se sentir mal ou julgada. Exato, né? De não sentir que aqui vai ser um lugar de nossa, mas gosta disso, nossa, faz aquilo, tá considerando não sei o que lá. E aí, uma coisa que eu achei interessante que ela falou eu queria decidir isso, X coisa, mas eu não quero decidir do nada. Eu quero que seja uma ideia pensada. Eu quero saber se de fato eu vou decidir e se realmente eu quero isso. E decidir X coisa depende de falar sobre isso, e é sobre sexo. Então, precisa mesmo, eu achei bem interessante, assim, é uma pessoa nova, mas interessante nesse lugar de, deixa eu ver se eu gosto mesmo disso, deixa eu ver se eu quero mesmo isso, deixa eu ver se isso é uma escolha minha ou se eu estou sendo influenciada por alguém, né? Deixa eu ver se eu vou me sentir bem com essa questão, pelo menos com a decisão sobre aquilo. E eu acho interessante porque hoje em dia parece que não está em tanto lugar para isso. Ah, todo mundo está fazendo aquilo, vamos todo mundo fazer aquilo. Ah, ninguém faz isso, ninguém faz isso. E ter um lugar para falar e pensar sobre as questões sem alguém julgando, a gente sabe quanto é importante. Né? Pode falar, Ana. Eu estou pensando aqui sobre essa questão assim, dessa questão das pessoas assim, não terem um lugar para falar. Eu estava lendo alguma página que eu passei assim, estava lendo de uma atendente. Eu não sei onde que era, eu só vi que era de algum lugar, assim, uma atendente de acho que fast food, que ela fazia filmes pornográficos. E aí um cliente estava se sentindo incomodado, fazia filme, acho que é filme mesmo, incomodado com ela. Porque ela fazia filme. Então, assim, essa questão dele travar, não é travar, esconde aquilo, não pode ser falado, mas por que estava incomodando e como que ele sabia que ela fazia? Porque ele estava vendo. Então, o incômodo era ela fazer ou ele está fazendo aquilo escondido e ela está ali no lugar que ele frequentava. Sim. De ter que guardar, de fechar aquilo, de ser uma coisa velada, mas que ela, estando ali num lugar público, estava incomodando ele, de estar fazendo algo que era... É igual a questão da homofobia, não é? Uhum. Existem pessoas que elas falam, não pode, de um jeito que você vê que não é sobre o outro. Não é, tem uma voracidade através daquilo, tem um ódio daquilo que não é uma indiferença, é um ódio. E isso faz diferença. Né? Você percebe quando alguém fala sobre uma coisa com ódio, que tem algo da pessoa. É claro que seria uma psicanálise selvagem você dizer todo homofóbico é um gay enrustido, como a gente escuta, né? No senso comum. Ah, tá fazendo isso porque tem vontade. Claro que não dá para dizer que uma coisa é outra e ponto, e sempre é um ponto, né? Sempre vai ser assim, não é isso. Mas tem algo da pessoa ali que é dela, que não é do outro, quando tem esse ódio dirigido. Né? Tem alguma coisa que é possível, se ela quiser, trabalhar, porque não é do que o outro está fazendo. Quando Pedro fala de Paulo, sabemos mais sobre Pedro do que de Paulo. Eu não sei se essa frase realmente é do Freud, mas é atribuída a ele, né? Eu nunca li um texto que tivesse essa frase dele. Então, não sei de fato a veracidade, mas isso é muito real. Até a Ana estava falando e eu lembrei, mas é que eu lembro muito por cima de um caso de uma professora que viralizou de faz algum tempo, já uns anos, de que uma professora do estado, ela gravou, não sei qual que era, assim, se era prostituição ou não, mas ela gravou uma cena de sexo com um companheiro, e aí ela foi mandada embora, exonerada, porque o vídeo viralizou. Vocês lembram de um caso assim? Se a gente pesquisar, eu acho que dá para
achar. E não era assim, ela não estava fazendo com um aluno, por exemplo, que já aconteceu, e aí sim é caso de exoneração. Foi porque os pais pressionaram como que podia, então uma professora fazer aquilo. Aí parece que assim, uma professora fazer o quê? Sexo? Uma professora, trabalha com jovens, não pode transar, então. Cara, se ela tava lá com um cara de livre e espontânea vontade, ela e o cara quiserem, depois eles julgaram, ela pode ser médica, psicóloga, professora, pode não ser nada, ela pode ser o que ela quiser, que ninguém tem nada a ver com isso. Alguém achou o vídeo e quis compartilhar. Bom, por que a pessoa quis ver o vídeo? Por que a pessoa quis compartilhar aquilo? Aí ela perde o emprego, porque alguém se incomodou que a mulher transa? Nem parece, mas isso acontece, assim, nos dias atuais. Não é um caso recente, tipo, este ano, já faz alguns anos, mas ainda assim é algo de agora. É isso, como se o sexo tirasse o valor da mulher. A gente ainda vive nessa sociedade de que não pode. Esses dias também estava numa roda de amigos, assim, e aí um amigo falou assim, nossa, você precisa conhecer fulano, ela é muito engraçada, não sei o que, mas, meu, ela é muito escrachada. Ela fala assim, abertamente, ó, não, porque eu gosto mesmo de sexo. E a gente fica olhando assim, ué, mas qual foi o problema? Não, é que ela fala assim, sim, mas é porque então ela gosta, né? Aí ele, não, é verdade, não, cada um, né? Se ela não sente nada e falar isso, eu falei, não, talvez para ela seja algo comum ela dizer que ela gosta de sexo. É só isso, ela gosta de sexo, ponto. O que tem de mais? Ele, não, falando assim é verdade. Tipo, tá bom, eu não vou argumentar que ela é psicóloga. É bem nesse sentido de, tá, Bruna, tudo bem, você tá dizendo, vamos deixar por isso mesmo, senão vai arranjar briga aqui, né? Vai começar a discutir o direito das mulheres, acho que ele não estava muito afim, mas é engraçado, assim, como tem isso de... Ninguém falaria, nossa, o fulano, ele falou que ele gosta de sexo, como uma coisa de, ela é super legal, mas olha só as coisas que ele fala. Porque é normal um homem falar que gosta de sexo, é normal no sentido de as pessoas normalizam, é esperado, né? Tá tudo bem se um homem falar isso, nossa, que homem. Agora uma mulher falar isso, aí já vai no sentido de, que vagabunda. Enfim, as sociedades que vivemos, né? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram no chat. A Gabi colocou uma coisa aqui que é realmente o valor e a capacidade. Eu não sei se vocês seguem um perfil que se chama Moving Girls. É bem conhecido sobre marketing, da Camila Vidal. Eu não sigo assiduamente, assim, mas tem alguns posts que ela faz muito interessantes. E há um tempão atrás viralizou um que ela repostou essa semana, por isso que eu lembrei. Que é um post que ela escreve duas coisas, assim, a minha... Como é que é? Minha liberdade, o meu divertimento, não diz sobre a minha capacidade e o fato, né, ela postou, acho que talvez até por ser carnaval, não lembro exatamente a frase, deixa eu ver se eu acho, mas era no sentido de que ela saísse, divertir, ou qualquer empreendedora fazer isso, não significa que o trabalho dela deixa de ter valor. É assim, minha diversão não anula minha competência. Meu descanso não anula minha competência. Então, sobre isso, de uma mulher vai lá no bloquinho, desce até o chão, faz, acontece, bebe, fica com um monte de gente, se diverte. Isso ela pode fazer porque ela pode fazer, porque ela escolheu fazer. Não quer dizer que ela não seja uma boa profissional. Mas não é verdade num sentido geral, como as pessoas olham, né? Parece que se uma mulher vai e fala que beijou 2, 3, 5, 10 caras lá, que ela se divertiu no carnaval, que ela dançou funk, pronto, ela perde todo o valor e a competência dela. A gente ainda, né, a gente, enquanto mulher, ainda é julgada nesse sentido de se você se diverte, então você não tem valor profissional. Parece que eles querem encontrar sempre um motivo para fazer e para colocar nesse lugar de desvalorização profissional. A Gabi colocou aqui, na metade da faculdade, um professor falou, peraí que está carregando, um professor falou, cuidado, quem posta foto de biquíni, já está construindo sua carreira, ou destruindo. Meu Deus, a minha está, então,
super destruída, né? Porque eu posto mesmo, foto de biquíni, tô nem aí. A Carol Burgo dizendo também que um monte de gente deixou de segui-la por causa das roupas dela no carnaval, que estava mostrando o seio. Sabia que uma vez eu postei uma foto no Rio, no ano passado, acho, de biquíni, numa janela lá mó linda, assim, ó, perdi um monte de seguidores nesse dia. Saiu uma cacetada de gente lá. Falei, olha só, né? Tipo, eu não faço ideia, assim, do porquê, sabe? Tipo, de qualquer, não gostou da foto, não gostou da minha bunda, não gostou que eu postei. Tipo, qual que foi o meu? Mas com certeza foi um monte de mulher que saiu. Com certeza, porque 90% das pessoas que me seguem são mulheres, não foram meus amigos, não foram meus familiares, certamente foi um monte de psi, né? Um monte de mulher, assim. Mas, tipo, gente, o que tem, sabe? Eu tenho bunda, vocês têm bunda, todo mundo tem bunda, né? Não precisava ser um tabu. Mas se você posta de biquíni, então você não é uma boa profissional. E automaticamente também já tem aquilo assim de se você posta de biquíni, você tá querendo like. Como se o fato da gente postar uma foto, a gente tivesse automaticamente precisando de aprovação alheia. Quem disse que todo mundo que posta uma foto de fato está esperando essa aprovação? Está querendo que os outros elogiem. E no sentido ruim da coisa, sabe? Que gostar de elogio, acho que a maioria gosta. Mas parece que assim, nossa, olha como precisa da aprovação alheia. E não, às vezes a pessoa nem liga para isso. Nem é o mais importante. Eu, no caso, super quis compartilhar aquela vista maravilhosa, coisa mais linda do mundo, daquele hotel perfeito, que vale a pena cada... Assim, ó, quem puder ir, vale muito a pena. O lugar é maravilhoso. E os psicólogos fazem história sem camisa, tatuada. Ah, não, aí tá tudo bem. Ai, que lindo. Aí tem chove de comentário assim, gostoso, lindo, divo, maravilhoso, né? Já pode. Ganha seguidores, inclusive. E aí fala assim, ai, que desconstruída. Mulheres, né? Aí fica lá, todas, a maioria, assim, mulheres também. Que Eu lembro que uma vez o Ale, né, o Alexandre, acho que todo mundo conhece, ele postou já, né, em academia e tal. Nossa, tipo, é o auge. Ele postou também, né, de sunga, o auge. Que desconstruído. E não que ele não seja, né? Mas assim, se fosse uma mulher, aí é diferente. Ninguém fala que ela é desconstruída. Aí todo mundo mete o pau lá, né? Ele não, obviamente, porque realmente essa pessoa desconstruída, né? Acho que ele até faz isso mesmo, pensando de qualquer um tem liberdade de fazer, mas não é verdade. Quando a gente faz, não é visto assim. Também já perdi muitos seguidores por isso e leva um tempo até deixar de se importar, porque a princípio a sociedade nos faz sentir culpada mesmo. Sim. Hoje eu dou risada, tipo, tanto faz, sabe? Não me importa. Um psicólogo desse, eu começaria a terapia hoje mesmo. Comentário da mesma pessoa que julga a psicóloga. Bem, isso mesmo. Mas a gente sabe. Ainda homens têm mais direitos do que mulheres. E isso é validado pela gente mesmo. Até porque eu duvido que o homem fica pensando, o homem psicólogo, meu Deus, será que eu posto essa foto? Será que eu não posto? Será que vão achar o quê? Será que eu vou perder paciente? Seguidores? Nossa, será que se alguém enrolar meu feed e ver essa foto, vai desistir de fazer terapia comigo? Vocês acham mesmo que um homem para pensar nisso? Nunca, né? Nunca. Olha, Wilfred, sou espião, cuidado. Sai daqui, então. Não vem, não. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá, vamos terminar de ler. A gente tem mais 15 minutos, deixa eu só ver. Acho que dá tempo. Antes eu ficava com receio de postar foto com a minha namorada, porque as pessoas deixavam de seguir. Agora eu posto. Quem quiser que deixe. Isso mesmo, Ana, até porque se a pessoa, ela te segue e ela tem algum tipo de preconceito sobre as escolhas que você faz, sobre quem você é, sobre o que você posta, tudo, deixa mesmo de seguir.
tá tudo bem. Você não precisa de pessoas que vão ficar te julgando, te condenando lá no teu perfil. Porque aquilo, por mais que seja virtual, também é uma parte da gente. É uma comunidade que a gente faz parte. São influências ali, a gente influencia os outros e os outros influenciam a gente. As trocas que a gente faz são reais, ainda que seja virtual. Ninguém precisa de gente que julga, que condena, que, né, vem ali trazendo comentários aqueles, os piores são aqueles disfarçados, né, de, olha, eu tô te dando um toque, ninguém quer o toque, ninguém pediu esse toque, mas a bonita vem lá dar um toque que ninguém quer, né, falando naquele sentido passivo-agressivo. A gente não precisa também de pessoas assim para seguir. É melhor que não estejam lá mesmo, senão não fica aquela coisa carregada no perfil, né? Deixa. Melhor que você tenha bons seguidores, ainda que sejam poucos, do que milhares para ficar lá, né, soltando hate o tempo inteiro. Porque, no final das contas, a gente é humano e é impossível nunca se chatear com o hate, né? Tem muita gente que diz aí que já aprendeu a lidar. Mas se alguém ficar o tempo inteiro dizendo que teu conteúdo é ruim, em algum momento aquilo vai te pegar. Então, vá com Deus, né? Já vai tarde, não devia nem ter chegado. Posta mesmo, mano. Vamos lá. Um certo Conrad Alt, diretor de um sanatório. Peraí, que a Bia mandou mensagem. Vou ler essa mensagem e a gente continua. Esses dias mesmo recebi uma mensagem só para dar um toque, porque eu também trabalho com isso. Quem quer saber? Quem quer saber, gente? Mas manda um toque de volta, né? Olha, esses dias eu vi uma paciente que me mostrou que uma pessoa mandou mensagem para ela errada. Ela trabalha com uma loja grande. E aí uma pessoa mandou errado e falou assim, nossa, o negócio dela é super de sucesso, mas você, como amiga, porque seria direcionado a uma outra pessoa, devia dar um toque, porque ela tá muito gorda. Quem quer? Quem foi que pediu um toque desse? E por que a pessoa entende que isso seja um toque? Mas, aí tu pensa assim, não é possível. 2024, ainda tem alguém que faça isso? Tem. Tem mesmo, né? É absurdo, mas existe. Enfim. Vamos tentar terminar de ler essa parte aqui para na próxima quinta a gente continuar de um novo capítulo. Conrad Alt, diretor de um sanatório da Saxônia, iniciou, disse Jung a Freud, o terrorismo contra o senhor, a saber que ele nunca indicaria um paciente para um médico da linha freudiana para tratamento. Falta de escrúpulos, obscenidade e etc. Tremenda salva de palmas e gratulações ao orador por parte do professor Zayn de Berlim. A esse discurso seguiram-se, sob enfática aprovação geral, outras asneiras contra a psicanálise. Quando enviou esses comunicados, Jung, teatral e combativo, estava nas primeiras ondas de sua devoção filial a Freud. No entanto, espíritos mais calmos, como Karl Abraham, registram cenas semelhantes em outros lugares. Em novembro de 1908, Abraham discorreu sobre o delicado tema da neurose e do casamento entre parentes próximos perante a Sociedade Berlinense de Psiquiatria e Doenças Nervosas. Diplomaticamente, ele fez questão de acentuar a consonância de suas ideias com as do neurologista berlinense Hermann Oppenheim, presente na plateia. Evitou temas provocativos com a homossexualidade e mencionou o nome de Freud, não demais, pois ainda funciona como pano vermelho para todos reunidos. A noite, achava Abraham, revelou-se bastante satisfatória. Ele manteve a atenção dos ouvintes e alguns dos debatedores demonstraram aprovação. Mas Oppenheim, embora polido, levantou ásperas e inequívocas objeções à própria ideia de sexualidade infantil, ao passo que Theodor Zayn, a pessoa que havia incentivado o terrorismo contra Freud em Amsterdã,
deu-se os grandes ares acadêmicos, denegrindo os textos de Freud como irresponsáveis e absurdos. A seguir, após algumas intervenções razoáveis, um colega carreirista assumiu o tom moralista de um orador popular. Abraham havia citado o amor do escritor suíço Conrad Ferdinand Meyer pela sua mãe, mesmo ponto que provocara uma discussão na Sociedade das Quartas-Feiras, e seu crítico protestou que, ao falar das ligações sexuais edipianas dos homens, Abraham tinha posto em risco os ideais alemães. Mas, embora Abraham não encontrasse um único aliado incondicional na Assembleia lotada, disseram-lhe em particular que sua apresentação fora revigorante, e era bom ouvir algo novo de vez em quando. Ele ficou com a impressão de que um grande número de colegas foram para casa, pelo menos meio convencidos. Freud animava Abraham, crivando seus adversários de comentários ácidos. Algum dia, escreveu ele, Z, que era o Zay, pagará caro pelo seu absurdo. Quanto a eu nem sei se fala assim, é Oppenheim mesmo? Se alguém souber, fala aí, né? Disse Freud com mordacidade. Era bronco. Espero que... tá, obrigada, viu? Espero que, com o tempo, o senhor possa passar sem ele. A sexualidade infantil continuava a ser um assunto polêmico em Berlim, e o nome de Freud continuou a desencadear afetos intensos muito depois de 1909. Muito depois de 2000, depois de 2010, depois de 2020. Provavelmente depois de 3000. Nesse ano, Albert Moll, respeitado sexólogo de Berlim, publicou um livro sobre a vida sexual das crianças, contestando tudo o que Freud vinha dizendo sobre o tema que havia quase uma década. Publicamente, numa nota, acrescentou no ano seguinte aos 3 ensaios, Freud descartou a vida sexual das crianças de Moll como uma obra inteiramente irrelevante. Em particular, ele reagiu com veemência mais gratificante. Moll, disse a Abraham, não é um médico, mas um rábula. Um wiki ladvacat? Sei. Quando Moll visitou Freud, em 1909, foi recebido com muita rudeza. Freud comentou a Firenze que quase atirara o visitante porta fora. É um indivíduo repulsivo, cáustico, chicanista, despeitado. Normalmente, Freud se sentia melhor depois de aproveitar uma oportunidade de dar vazão à sua raiva. Preferia uma oposição verbal, por obtusa que fosse, ao silêncio. Depois de 1905, o silêncio em torno da psicanálise foi definitivamente rompido, e com controvérsia vieram os adeptos, mas a crítica carregada de emotividade continuou a obscurecer a onda de aprovação em paulatino crescimento. Ainda em 1910, o professor William Weigand, que em 1901 havia escrito uma resenha não muito generosa sobre a interpretação dos sonhos, era capaz de exclamar no Congresso de Neurologistas e Psiquiatras de Hamburgo que as teorias de Freud eram um assunto não de discussão numa reunião científica, mas de polícia. Enquanto isso, chegavam a ultramar notícias semelhantes. Em abril de 1910, Ernest Jones queixava-se de um professor de psiquiatria em Toronto, que havia atacado Freud com tanta malevolência que um leitor comum concluiria que o senhor advoga o amor livre, a eliminação de todas as restrições e uma recaída na selvageria. Bom, o amor livre não parece errado, né? 3 meses antes, Jones havia enviado a Freud o relato detalhado de uma reunião em Boston, onde compareceram psiquiatras e neurologistas. O grande neurologista James Jackson Putnam, de Harvard, naquela época o mais eminente adepto de Freud nos Estados Unidos, falara calorosamente sobre a psicanálise. Mas em outros,
em sua maioria, tinham sido rigorosos e mesmo acerbos. Uma senhora tentara refutar a teoria de Freud de que os sonhos são produções egoístas, contando alguns sonhos altruístas de sua parte. E pior, o eloquente e agressivo psicopatologista Boris Sidis desferiu um violento ataque geral contra o senhor. Ridicularizou de forma barata a epidemia louca de freudismo que agora invade os Estados Unidos. Disse que sua psicologia nos levava de volta às trevas da Idade Média e chamou-o de um outro desses sexólogos piedosos. Evidentemente, as teorias da sexualidade de Freud estavam muito presentes no espírito de Sidis. No ano seguinte, ele denunciou a psicanálise como nada mais que outro aspecto da piedosa literatura charlatanesca sobre assuntos sexuais. E, em 1914, chamou-a de adoração de Vênus e Príapo, que encorajava a masturbação, a perversão e a ilegitimidade. Mesmo as reuniões destinadas a explicar e louvar Freud não passavam sem uma ponta de acidez. Em 5 de abril de 1912, o New York Times noticiou o neurologista americano Moses Allen Starr, que havia trabalhado com Freud em Viena por um curto período nos anos de 1880, criou uma sensação numa reunião lotada da seção de neurologia da Academia de Medicina na noite passada, ao denunciar as teorias de Sigmund Freud, a quem Times, equivocando-se apenas de leve, descreveu como o psicólogo vienense cuja conclusão de que toda a vida psicológica dos seres humanos está baseada no impulso sexual tem conquistado considerável influência entre os médicos americanos. Olha como é perigoso, né? Um entendimento errado, porque o Freud fala de sexualidade e não de impulso sexual. São coisas muito diferentes, mas que ainda hoje causam confusão sobre o entendimento da obra mesmo dele. Starr disse à plateia atônita, a qual ouvira os discursos dos defensores mais famosos de Freud, que Viena não é uma cidade particularmente moral. E Freud não era alguém que vivesse num plano particularmente elevado. Não era autorreprimido. Não era um asceta. E julgava Starr, sua teoria científica é, em larga medida, o resultado de seu ambiente e da vida singular que levava. Com efeito, o Freud de Starr tinha desviado para um veio frívolo a nova ciência realmente séria da psicanálise. Um dos pacientes de Freud, que visitara Nova York, trouxe a Freud um recorte do Times, e ele reagiu com um misto de divertimento e irritação. Declarou que não tinha nenhuma lembrança de Starr, o qual afirmava tê-lo conhecido bem, e perguntou retoricamente a Ernest Jones: então, o que significa isso? A mentira deliberada e a calúnia são uma arma comum entre neurologistas americanos? Tão poucos jornalistas com uma disposição favorável sabiam ou se davam o trabalho de saber o suficiente para serem mais acurados. Em março de 1913, o New York Times publicou um longo artigo favorável sob o título Sonho dos loucos ajudam muito em sua cura. Ali, Freud era identificado como um professor de Zurique. Finalizamos, e depois, na próxima quinta, a gente vai começar a política psicanalítica. Deixa eu anotar aqui. Onde que a gente está? Deixa eu ver qual é a página. Nossa, a gente já leu bastante coisa. Bastante coisa, né? Aí você vai ver, ainda tem mais bastante coisa. Mas então a gente volta da página 208. Tem só 815. Com certeza vai o ano inteiro lendo isso daqui de novo, né? Mas então tá bom, a gente começa da página 208, no 5,
política psicanalítica, tá bom? Até a próxima. Beijo. É a nossa Bíblia mesmo. Fiquem bem.